Bem, temos uma transmissão incrível para você novamente hoje. Obrigado por estar aqui. Isso vai ser poderoso porque o mundo está mudando e há um impulso para que as nações ouçam a voz de Deus. Todas as nações, não só a América, têm agora a chance de ouvir a voz de Deus. Vemos o que acontece no Irã e a mudança surgindo até em Cuba, Colômbia e outras nações. Claro, tudo começou com a Venezuela e estamos vendo tantas coisas acontecendo ao redor do mundo, mas eu tenho uma palavra sobre este próximo ano, o ano em que estamos agora e para onde estamos indo. Obrigado por gritar, pagar integralmente, repostar e compartilhar em todos os lugares. Agradeço também aos parceiros por viabilizarem isso. Para se juntar à família de parceiros, acesse josephs.com. Esperamos por você. Torne-se parceiro hoje com o valor que for significativo para você e entraremos em contato regularmente. Mas tem tanta coisa acontecendo no mundo, quero dizer, tem muita coisa acontecendo. E o que eu quero fazer é entrar nesse assunto hoje. Eu quero entrar nesse assunto hoje de um jeito que amplia seu entendimento, fortalece e traz discernimento profético. Deus nos adverte antecipadamente para nos preparar, para trazer força, e de forma alguma Ele está nos deixando ou nos abandonando. Deus tem um plano para você, e há um impulso nisso, e este ano é um ano de impulso, sabe? Bem no começo do ano, até mesmo no ano passado, pelos últimos 6 meses temos profetizado sobre 26 ser um ano de juntar gravetos. É um ano de ajuste, é um tempo de transição, é um tempo de pegar o que tem desmoronado e virado de cabeça para baixo e trazer para o nosso ajuste correto. Em resumo, organizar as coisas envolve você. Por isso é essencial que esteja aqui ouvindo, pois sei que Deus fala com você. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe para força e vitória. Declare, pago integralmente. Essa é a nossa confissão. Escreva nos comentários. Essa é a nossa confissão novamente, enquanto entramos neste ano, um ano de avanço pago integralmente. Eu estou declarando isso sobre você, estamos declarando sobre nossos parceiros, estamos declarando sobre todos. Ao som da minha voz para esta nação e outras que têm ouvidos e olhos atentos. Eu acredito que a mudança está chegando ao Canadá, acredito que a mudança está chegando à Austrália, acredito que a mudança está chegando às nações do mundo, porque o Senhor ainda não terminou. O avivamento vem aí e estamos aqui para desafiar o grande reset. Exatamente. Estamos aqui para contrariar o grande reset de 2030 e Deus traz força e vitória. E também quero dizer bem-vinda a você, Ellie, por estar novamente na transmissão hoje. É bom ter você comigo. É bom estar aqui. Obrigado por fazer essas manhãs comigo. Com certeza, é divertido. Posso conversar com meu pai o dia todo, é ótimo. Não vejo nada melhor para fazer. Bem, é um privilégio ter você aqui. Então, você sabe, você tem visto coisas proféticas e nós vamos compartilhar isso, vamos compartilhar algumas coisas proféticas. Então, por favor, inscreva-se no canal do Joseph Z no YouTube, baixe o aplicativo do Joseph Z, baixe na sua loja de aplicativos favorita e entre na lista de mensagens para participar. 71971936637 e envie a palavra-chave JOIN para esse número e entre no nosso grupo de mensagens e nós vamos enviar para você. Tudo isso é gratuito para você. Oferecemos como serviço e presente, mas é essencial se inscrever. Ainda há muitos temas que poderíamos tratar. Mas este é um tempo profético em que estamos vivendo. Estamos vendo algumas coisas proféticas importantes avançarem nas nações, agora durante a temporada de eleições de 2024. Estivemos juntos semanas antes disso, meses antes disso, e até mesmo na noite da eleição. Você compartilhou um sonho que teve, você compartilhou antes da eleição. Ah, sim, coisas que Deus te mostrou. E então, para onde estamos indo agora? E eu acho isso tão fascinante. Então, o que eu gostaria que você fizesse é, mesmo enquanto estamos começando aqui, eu gostaria que você compartilhasse o sonho que teve, porque eu tenho algumas passagens das Escrituras e coisas que quero abordar. Ok, mas você teve um sonho. Meses antes e na noite da eleição, tivemos o pastor Todd Coconato conosco. Assistimos juntos e emocionados, o pastor Todd e eu choramos vendo a vitória. Estamos tipo, obrigado, Jesus. Foi um momento tão forte. Foi antes disso, sabe? Acho que foi lá em agosto. Eu tive esse sonho, sim, antes da eleição. E eu estava pensando, tipo, sim, nossa, é um sonho realmente interessante. Talvez eu devesse falar com ele sobre isso. E eu não acredito que esperei até o último minuto para finalmente te contar. Você contou cedo e eu percebi. Achei que isso significava que ganharíamos. Sim, foi isso mesmo. Foi por volta de agosto e setembro que eu vi, de 2024. Só para as pessoas entenderem. 2024.
Eu estava nesse prédio onde muita coisa acontecia, parecia um hospital. No sonho, eu também tinha certa familiaridade, como imagens de filhotes. Mas chegou a um ponto em que eu alcancei um certo nível nesse sonho. E parecia quase como se eu estivesse em um tipo de museu e eu não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas o prédio começou a tremer. E havia pessoas que eu não reconhecia nesse sonho. Pareciam ser de tudo, desde paramédicos até pareciam. Não sei, eram simplesmente eles. No sonho havia muitas pessoas importantes que eu não conhecia bem. Eu estava lá com muita gente parada. E de repente esse prédio começou a tremer, começou a balançar, começou a oscilar de um lado para o outro. Eu fiquei tipo, o que está acontecendo? De repente o prédio balançou tanto para a esquerda que pensei que fosse desabar. Então ele tombou totalmente para a esquerda, não foi só um balanço? Ah, sim, parecia que o prédio esticou, ele tombou completamente para a esquerda. E a gente ficou se segurando de lado e eu pensei, ai não, será que isso vai quebrar? A gente vai cair? Eu olhava para todos, tipo, o que está acontecendo? Fiquei realmente muito preocupada no sonho. E eu lembro de pensar, tipo, isso vai desabar? O prédio vai quebrar? É assim que vai acabar? E havia uma tremedeira, mas então, de repente, bem na hora que eu achei que tudo ia dar muito errado, ele balançou para a direita, mas não tanto assim. Deixa eu explicar melhor. Finge que isso aqui é o chão. Ele balançou tanto para a esquerda e depois para a direita. Quando foi para a direita, foi para a esquerda e depois voltou para a direita. E então se estabilizou, ficou certinho. Quando isso aconteceu, eu olhei em volta e pensei: o que está acontecendo? O que acabou de acontecer? E as pessoas ao redor disseram: ah, está tudo bem, está tudo bem. Eles estão trazendo e conduzindo o elefante. E eu pensei: ok, aí estão os elefantes. Então, no seu sonho, o prédio se abriu balançando totalmente para a esquerda, como se tivesse inclinado para a esquerda até o ponto de quebrar. Ah, sim, e você disse que as pessoas estavam caindo das janelas. As pessoas estavam sendo arremessadas para todos os lados. Ah, sim. Eu conseguia ver o chão pela janela. E eu fiquei tipo: ai meu Deus, provavelmente vamos. E então, de repente, ele virou, né? Ah, sim, tipo, foi totalmente da esquerda para a direita. Mas você me disse Foi cerca de um quarto do caminho, não chegou até o final. um quarto do caminho, metade do caminho. Foi um quarto do caminho. Tá, foi um quarto do caminho, né? E aí ficou do tamanho certo. Uau, e aí eles disseram: tudo bem. Estamos dirigindo, eles trazem o elefante e quando chega, pai, parecia que tinha saído de uma batalha. Sim, ele tinha marcas de seta à esquerda, arranhões, hematomas e cortes. Era como se tivesse uma intensidade silenciosa, como se dissesse: estou exatamente onde preciso estar. Quando esse elefante entrou, E aí, como foi a sensação? O elefante entra. Agora o prédio está correto em tamanho e posição, certo? Porque ele voltou um quarto do caminho e ficou sólido, reto. E aí, qual foi a sensação? O elefante entrou como foi quando o sonho tomou conta? a sensação foi tipo: ok, agora toda a atenção era vamos cuidar do elefante. Uau! Essa era a sensação. Esse é o partido político. Sim, ok, isso é fascinante. Então você teve esse sonho antes da eleição? Foi durante o ciclo eleitoral, após ele levar um tiro na orelha em Butler. Foi em agosto. Lembro de você compartilhar isso novamente na noite da eleição, antes dos resultados. E o que você viu é realmente a esquerda. Obviamente, se você entende isso, o prédio tinha ido para a esquerda, isso falando sobre a América, a estrutura política, e o prédio tinha ido totalmente para a esquerda. Quase onde quebrou, você podia ver o chão pela janela, e então, num instante, ele foi um quarto do caminho, certo? Sim, e agora eu acredito que isso tem a ver com cronogramas, então o que eu acredito que isso está representando, e isso é algo que eu acredito que estamos vivendo literalmente hoje, agora. Isso está em linha com essa palavra. Então, eu me lembro da palavra onde eu pensei que era como se estivesse no meio do caminho para a direita, mas você disse um quarto do caminho, o que é incrível. Então, deixa eu compartilhar. Vou ao quadro falar sobre isso. Voltaremos, pois você teve outra visão de Deus recentemente e precisamos abordar isso em breve. Então, vamos falar sobre isso, mas deixa eu ir até o quadro e falar sobre o que eu acredito que isso significa para o que está acontecendo no mundo agora e para onde estamos indo. Vou compartilhar isso o mais rápido que eu puder. Então, quando estamos falando sobre essa imagem, eu sempre vejo, sabe, o ano mais ou menos desse jeito. Sim. É assim que vejo em quadrantes. Você já me viu desenhar isso várias vezes. Janeiro, isso representa julho, certo?
Ok, mas você viu um prédio? Sim. Ok, e o prédio nessa foto em particular estava tão inclinado que estava quase. Estava no nível do chão? Não. Era mais ou menos assim, sim, ok. Então era assim, ok. Esse prédio, o prédio tinha inclinado tanto para a esquerda que quase quebrou. E todo mundo estava apavorado. E eles estavam caindo das janelas e tudo mais, e era só caos, né? Sim, foi isso que você viu. Ele foi para a esquerda. Já discutimos isso antes, mas acredito que representa os Estados Unidos da América. Certo, e então, num instante, ele foi dessa posição para, cara, ele meio que girou completamente. Ah, sim. Foi até mais ou menos aqui, cerca de um quarto do caminho. Então seria aqui. Sim, ok. Então o prédio estava aqui, inclinando para aquele lado, isso, mas depois voltou para a posição. Sim, ok. Então aqui está o que eu acredito que isso significa, e isso é importante para todo mundo. Eu acho que isso representa 4 anos. Eu acredito que isso representa 1 ano e meio. Certo, e o que isso significa é, Ali, o que isso significa é minha palavra sobre julho. É para lá que estamos indo. Então, isso significa que neste ano vamos começar a ver a vitória em todos os aspectos e em julho, se isso se confirmar. E isso é algo pelo qual precisamos orar. Sabe, só porque você vê essas coisas não significa que é destino absoluto. E pronto, precisamos orar sobre isso. Mas eu acredito que agora que vimos essa mudança com a Venezuela, acho que vão acontecer mais erupções, mais desafios, mais coisas vão surgir. As trevas vão responder a tudo isso. Mas, à medida que entramos neste ano, eu acredito que o elefante, o ajuste de tamanho e tudo isso representam julho. Eu acredito que é isso que essa palavra significa. Eu acredito que estamos caminhando para isso em julho, porque levou 4 anos para um lado das coisas quase destruir este país, e ainda estamos nos recuperando. É interessante você mencionar julho, porque no prédio em que eu estava havia muito verde, como no verão. Como no verão, né? Mas eu continuo vendo a palavra julho, ouro e a palavra campeão. Isso é algo que já conversamos, mas é importante, e eu acredito que isso está chegando. Ouro e campeão em julho. Isso será marcado por dificuldades, desafios, imprevistos, questões econômicas, e a elite perversa terá que usar todos os recursos possíveis. Então, nós não conseguimos a vitória completa aqui, porque se vermos questões econômicas, vitória e são duas coisas, não pode ser só uma, e justiça. Precisamos ver isso. Então, 1, 2, e você está vendo isso em tudo, de Minnesota a todas as coisas. Mas se virmos essas duas coisas e não apenas meio que as enxergarmos, mas realmente as vermos, acredito que teremos vitória nas eleições de meio mandato. Mas nós, rapaz, nós realmente temos que ver isso. Estou falando com justiça. Isso significa pessoas algemadas, ok? Isso significa prisão. Isso significa, você sabe, prisões. E isso significa que tomamos todas as providências sobre tudo isso. Isso significa que a votação é corrigida. Isso significa deportações. E não apenas disso, e especialmente em relação a isso, sobre a radicalização nesse sistema de crenças, não envolve só pessoas da América Central. Precisamos perceber isso aqui. Então, se começarmos a perceber isso, ok, acho que Nova York vai ser abalada. É. Nova York fará uma grande declaração sobre ambos os lados da questão.
Acho que dias muito sérios estão chegando para Nova York, e ainda assim vai haver um rompimento e um avivamento lá. O lado positivo está chegando para todas essas coisas, e isso é muito do que estamos vendo lá agora. Quero entrar nessa outra palavra que você teve, porque tem essa palavra sim, e você sabe, a mãe e eu te criamos. Quando você profetiza e coisas proféticas começam a acontecer, eu entendo esse mecanismo. É parecido comigo. Eu vejo coisas, olho para as coisas no natural e então isso fala comigo. E o Espírito do Senhor diz: preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Sabe, uma das maneiras de saber que Deus está falando com você é tomando autoridade em nome de Jesus. Repreendendo pensamentos, coisas demoníacas e dizendo: ordeno que minha alma se acalme agora. Só ouvirei o Espírito Santo falar em nome de Jesus. Autorize o Espírito Santo a ser a única voz que ouve e declare isso em nome de Jesus. Amarro toda a voz demoníaca e todo o tráfego sem alma da minha mente. Digo, só agora. Eu só permito o Espírito Santo, então o Espírito Santo fale, e você pode declarar isso em nome de Jesus e começar a ouvir. Ele vai começar a falar com você. Isso é importante. Isso acontece muito comigo. Ao observar as coisas e a cultura, o Senhor fala por meio delas. Muito interessante. Você teve outro momento profético recentemente? Compartilhamos um pouco disso na véspera de Ano Novo. Mas eu gostaria que você compartilhasse o que você viu recentemente, porque acho que isso vai ajudar as pessoas. Estamos interpretando isso e acredito que tem muito a ver com para onde estamos indo. Certo? Então vá em frente. Certo, era véspera de Natal. Eu saí do carro, era por volta da meia-noite e olhei para as estrelas, e uma estrela chamou minha atenção. Era tão brilhante, pai, e estava exatamente, totalmente e diretamente acima de mim. Uau! Enquanto eu olhava da estrela, né, eu olhei de lado e vi essa constelação. Sim, eu fiquei ai meu Deus, é um cavalo, que legal, e estava tão nítido. Vi essa constelação de cavalo. Eu vi essa estrela e pensei, ok, tem algo aqui. Eu senti a presença de Deus enquanto olhava para ela. E eu fui procurar qual constelação era. E eu acho que era a constelação de Monoceros. Ok, e eu descobri que a estrela que eu estava olhando era Júpiter, ok? E estava muito claro. Pai, e o Senhor tem falado comigo sobre essa palavra, sobre cavalos e sobre o cavalo, ok? E nós estávamos conversando. Unicórnio, cavalo. Unicórnio, sim, era. Ele realmente falou comigo sobre isso e é a constelação do unicórnio. Ok, e nós não estamos todos envolvidos nessas coisas, é só que Deus fala conosco. Eu só descobri essa constelação recentemente após pesquisar. Deus precisou me mostrar. A gente está olhando para coisas estranhas ou não? Então, ele me mostrou isso e recentemente descobri que este ano, na verdade, é o ano do cavalo, interessante. E ele estava falando comigo sobre o cavalo e como vai haver pessoas que vão se levantar. E eu procurei a definição de Júpiter e achei muito interessante que a definição que encontrei tinha a ver com deuses falsos. Uau, o falso deus tinha a ver com o clima e também com o Estado. Lei e bem-estar. É o sistema político. Era político e clima, e eu achei isso muito interessante. E ouvi o Senhor dizer ao meu espírito que os falsos deuses vão cair. Uau, e uau. Isso é uma afirmação forte. E então eu também pesquisei o que cavalos simbolizam na Bíblia. O que tem simbolizado repetidamente na Bíblia e repetidamente simboliza os mensageiros e agentes de Deus. Cavalos e visões, tanto em Zacarias quanto em Apocalipse, cumprem o propósito divino, representando ação rápida e divina, e também poder. Poder. Então, o Senhor não está apenas ajustando o tamanho da nação este ano, ajustando-a a partir de um tamanho limite. Essa palavra existe e você a vê em símbolos. Não se refere à estrela em si, mas o Senhor falou por meio dela. E a palavra é que está vindo poder, impulso, força, e Deus está começando a lidar com essas coisas. Haverá clima extremo e acontecimentos que serão tratados ali. Creio que o Senhor vai revelar a manipulação do clima. Sim, agora mesmo, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor começa a revelar isso. Sobre geoengenharia, terraformação, que é algo que ninguém realmente está falando, e manipulação do clima. Manipulação do clima.
Eu oro para que isso venha à luz e que haja uma revelação sobre isso e que se torne algo comum. Na verdade, eu acredito que isso vai se tornar comum. Mesmo quando eles trazem toda essa narrativa de que não estamos sozinhos no universo, de que alienígenas estão aqui, toda essa confusão, eu acredito que a manipulação do clima é algo muito sério, muito sério. E eu tenho um amigo muito próximo que, na verdade, está lá, sabe, na região onde eles moram, gravando vídeos dessas luzes no céu várias e várias vezes, e então, tipo, esses chemtrails aparecem e bloqueiam tudo, e ele grava isso em vídeo e a gente conversa sobre isso. Provavelmente vou trazê-lo aqui um dia para conversarmos sobre isso. Não vou dizer o nome dele ainda, ele mesmo se apresentará, mas é isso. Deus vai revelar o que está acontecendo com a manipulação do clima, ele vai revelar o que está acontecendo com essa manipulação de furacões, manipulação de terremotos. A pulverização dos nossos céus para poluir o meio ambiente e induzir o clima. Eles tentam impor uma narrativa irreal e induzi-la. Isso é forte. Acredito que isso resume boa parte dessa questão. Mas continue. Também acho que tem muita coisa ligada ao cavalo. Acho que isso envolve o ungido de Deus agora, que vão se levantar e correr. Uau. Isso é bom da parte dele. Ah, isso é bom. Como se fossem fazer isso. Eles são como jovens leões. Eles têm aquele... Ah, meu Deus, de quem estávamos falando recentemente? Onde ele tem meio que uma voz política, tipo de notícia. Nick Shirley Sim. Nick Shirley deve ser um deles. Ah, ele é um jovem leão. Um cavalo ou um jovem leão. Está surgindo neste ano o movimento dos jornalistas cidadãos, que têm a unção dos jovens leões e correm como cavalos. Eles têm mesmo, eles têm esse poder, eles ouvem o Senhor, são de raça pura, só ouvem o Senhor. Eles são originais, não são uma câmara de eco, são apenas eles mesmos. Eles são genuínos, reais, enviados e mensageiros de Deus. Bem, vamos falar sobre isso, para que possamos reconhecer tudo o que está acontecendo. E o Senhor me disse que, se permanecermos firmes e continuarmos avançando, 2026 poderá ser. Salmo 126. Então vamos olhar isso juntos. Vamos olhar isso no quadro. Vamos colocar o Salmo 126. É isso que significa agora. Isso realmente se aplica ao que acabou de acontecer na Venezuela. Ah, sim, mas Salmo 126, versículo 1 diz: Veja, quando o Senhor trouxe de volta o cativeiro de Sião. Essas pessoas foram oprimidas, libertas e retornaram para casa. Éramos como os que sonham. Eles também são assim. Você está pronto para restaurar seus sonhos? Vamos lá. Você está pronto para andar e dizer, isso é surreal? Sim, é como se eu estivesse vivendo um sonho porque algo tão bom está acontecendo. Eu não esperava por isso, mas algo bom está acontecendo este ano. É isso que muitas pessoas vão dizer. Segunda estrofe. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Disseram entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Veja o que o Senhor fez por eles. Verso 3. O Senhor fez grandes coisas por nós e estamos alegres. Sim, estamos alegres. Sim, estamos. Alegria e júbilo e alegria eterna estão nas mãos dos justos este ano. E verso 4. Traze de volta o nosso cativeiro, ó Senhor, como as correntes do sul. 5. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Leia isso, Ellie, leia isso. Aqueles que semearam com lágrimas colherão com alegria. Você vê isso este ano? Eu também. Também sinto isso, principalmente no verão. Quando fala de julho, acho que algo vai acontecer. Concordo. Algumas pessoas parecem propriedades, familiares ou entes queridos perdidos. Ontem, enquanto orava, senti abril muito forte. Vi algo sobre avanço e vitória acontecendo nesse mês. E então, claro, você está dizendo julho, chegamos ao verão, tem algo bom acontecendo ali. Aqueles que semeiam com lágrimas, você precisa declarar isso sobre a sua vida agora mesmo. Vamos lá, quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Grite, pago totalmente. É nisso que cremos, pago totalmente, avanço e vitória. Uma unção de pago totalmente. Em nome de Jesus sobre esta nação, toda a nação que está crendo em Deus por isso, e você pessoalmente na sua vida. Um avanço de pago totalmente, pago totalmente. É por isso que dizemos indo para o vermelho. De 1 milhão para 1 bilhão. Se quiser participar, acesse josephs.com. Estamos formando um grupo de estudo especial chamado Reformadores e você pode participar.
Clique aqui para se inscrever no nosso grupo de estudo semanal. Faremos isso com você. Há uma pequena taxa de participação. Recomendo acessar josephz.com e se inscrever. As inscrições terminam em 12 de janeiro, então eu te encorajo a fazer parte disso agora mesmo no link dos reformadores em josephz.com e entrar nesse grupo de estudo. Você encontrará pessoas similares para se comunicar e estudar a palavra de Deus. Isso será muito poderoso para você. É exatamente sobre isso que estamos falando. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Colherão com cânticos de alegria. Eu gosto disso. O versículo 6 continua: quem sai chorando, levando a semente para semear, você sabe o que isso significa. Isso significa que mesmo sob pressão, mesmo em momentos difíceis, você continua semeando, continua sendo parceiro, continua firme. Você sabe, você dá, mesmo que as coisas estejam boas ou ruins ao seu redor, você continua semeando. Você é um doador, você é um doador, você é um doador. Na adversidade, semeie, plante e dê. É assim que agimos. É verdade. E você dá, e então diz: certamente voltará com alegria, trazendo seus feixes com ele. Em outras palavras, eles semearam e semearam. Os feixes representam a colheita deles. Sim, então eles tiveram todo esse tempo para dar e semear, e é isso que estamos dizendo também. Talvez você queira semear hoje, talvez queira dizer: sabe, eu estou crendo pelo Salmo 126 na minha vida. Então, vá até josephz.com, torne-se um parceiro, semeie, plante sua melhor semente hoje. E eu creio que você vai voltar novamente se alegrando, carregando feixes cheios da sua colheita. Em outras palavras, seus montes de colheita estarão com você. Você vai carregá-los dizendo: veja o que o Senhor fez, realizou algo poderoso por nós e estamos vencendo. Temos uma colheita. Declaro a temporada de colheita sobre você. Enquanto você semeia hoje, todo presente, todo doador que semeia hoje, josephz.com, eu estou declarando que a temporada de colheita é sua colheita. Por isso dizemos pago totalmente. Diga pago totalmente. Comente pago totalmente. Amém. Mas olha só, diz que aqueles que semeiam com lágrimas, mas então diz que eles saem chorando, levando a semente para semear. Sem dúvida voltarão alegres com seus feixes. Essa é a colheita, sinal de bênção e plenitude. Versículo 7. Perdão, a próxima parte. Eu ia citar o Salmo 127, mas diz que certamente voltará feliz, trazendo seus feixes consigo. Isso é 2026. Sim, eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu acredito firmemente nisso, acredito mesmo. Também estou muito animada para isso. Porque se as pessoas soubessem o que elas têm em Jesus, se elas soubessem, se elas realmente soubessem, no que você acreditaria, iria em frente. O que você diria? Sim, para ir? Sim, o que você faria? Não se controlaria, é isso que digo. Se soubesse o que Deus tem para você, diria sim. Mas é essa parte da fé, é essa parte da fé que você tem que derramar diante dele e simplesmente dizer sim. Sem saber o que está do outro lado, sem saber exatamente qual é o plano. Mas apenas diga sim. Apenas diga sim. Sim, isso mesmo. Às vezes o Senhor nos dá impressões vagas de que devemos agir, mas não revela tudo de propósito. Assim, sua mente não interfere e você não atrapalha. Pela fé, você apenas diz sim. Assim, se aproxima dele e passa tempo com ele. Então ele diz: ok, vou te contar. Ele quer passar tempo com você, te conhecer e que você o conheça. Ele já te conhece. Ele não é assim. Ele te conheceu ainda no ventre da sua mãe e te conhece melhor que seu parente mais próximo. Então, o que eu quero dizer com isso é: conheça Jesus, se apaixone pela palavra dele, volte ao seu primeiro amor, volte para ele. Ele te conhece e ama. Nada pode ser escondido dele, nada mesmo. Você pode dizer: não há nada que você possa. Não há nada que você possa esconder dele. Ele te conhece, então apenas seja verdadeira com ele, seja genuína com ele, porque ele te ama. E isso é a melhor coisa que posso te dizer agora. Isso é muito poderoso. Conheça Jesus e sua palavra. Leia a Bíblia até ela falar com você. O que é tão incrível sobre a Bíblia é que você pode estar lendo uma coisa e Deus está te revelando outra. É duplo o que está acontecendo. É como se fossem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim, você está lendo as Escrituras, está lendo a palavra de Deus, mas de repente essas ideias começam a surgir, isso e aquilo, e vai. Ele está falando ao seu coração, ele está falando ao seu espírito. E de repente você começa a saber o que fazer, você começa a agir e você simplesmente sabe o que fazer, porque ele está te dando uma revelação.
Quero te incentivar a ler a palavra mesmo sem sentir nada. Isso planta sementes para o futuro e depois te surpreende de repente. Eu sei o que fazer, pois passei tempo na palavra. Isso mesmo. Você passa tempo mesmo quando não sente nada, você vai sentir algo depois. Exato, é como plantar uma semente. É isso mesmo, é uma disciplina pensar, ok, capítulo 1. Capítulo 1. Sim, isso mesmo. É realmente uma disciplina. Sim, só de fazer mesmo. Há momentos em que você sente o Espírito Santo, sente a energia, a vontade de ir e a presença dele, e isso é maravilhoso. Mas isso não deve ser o que sempre te move. Você deve ser sempre diligente na palavra e sempre, sempre ser consistente. Porque assim ele vai conseguir falar com você. Falando em perseverança e consistência, acabei de escrever este livro e quero que você o tenha. A pré-venda está disponível em josephs.com. Ele será lançado em fevereiro, mas o título é Punindo as Trevas. Eu coloquei como subtítulo Guerra Espiritual que Funciona e eu escrevi isso para você. Isso vai te ajudar muito. Olha, coloquei L e várias outras coisas aqui no final. Penúltimo capítulo, onde falo sobre orações das Escrituras que liberam uma guerra espiritual eficaz. Isso vai te libertar. Quero dizer, é forte, mas combate as trevas. Escrevi este livro para que você tenha força neste ano enquanto enfrenta tudo. E claro, nós lidamos com ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual. Outra coisa que eu abordo é que trato de questões culturais neste livro. Sim, e são coisas que o perverso lagarto, o senhor supremo da máfia dos pervertidos, quer expor. Lidamos com o CERN, mudança climática e tudo isso aqui. Trago provas mostrando por que isso é negativo e explico como orar e romper. É muito forte. Sim. Mike Signorelli, Alan DeDill e Rick Renner escreveram o prefácio. Muitas pessoas endossaram e ajudaram no livro, e sou muito grato por isso. Jeannie Bailey escreveu nesse material que vai te ajudar. Estou animado com o impacto na sua vida. Adquira já na pré-venda em josephs.com. Compre o livro e avalie bem na Amazon e nos outros títulos. Isso nos ajuda muito. Realmente ajuda a ter um resumo do que você já tem. É isso mesmo, você já tem as ferramentas, já tem tudo. Você só precisa saber o que tem e como usar. Isso explica claramente como usar a oração e as escrituras para fortalecer sua fé e transformá-la em uma arma. Sim, enfrentar o reino das trevas e se posicionar agora. É verdade. Sim, e outra coisa importante que quero dizer é que estamos entrando em um ano sem precedentes. Quero dizer, estamos vendo vitórias, estamos vendo coisas boas, mas olha, ainda há uma luta, e essa luta é muito real. Transmitimos porque buscamos seus filhos essa geração e oramos. Temos um chamado profético de sentinela e seguimos nele. E estou me posicionando contra todas as palavras dos decapitalistas e todas as dificuldades e desafios que temos visto. Estou orando pelas nações, pois mesmo quando os Estados Unidos vencem em algo, vemos como as nações enfrentam dificuldades. Oramos por pessoas nesta nação para que conheçam a salvação em Jesus Cristo. E essa transmissão e o nosso ministério de televisão, nós ganhamos tantas pessoas para Jesus. Queremos fazer discípulos, por isso criamos o grupo Reformadores no josephs.com. Participe, vai ser incrível. Uma das coisas mais importantes que pedimos é que considere se tornar um parceiro. Se estiver em dúvida, nossos parceiros adorariam te receber. Nossa família de parceiros é incrível, seja você antigo ou novo. Sou muito grato e oramos por você todos os dias. Apoiamos você e sempre falamos com nossos parceiros, que são incríveis. Queremos convidá-lo para a nossa família. Se você está assistindo hoje e pode, junte-se a nós. Sabemos que nem todos conseguem. Sabemos que você não pode, mas se você puder, qualquer valor que signifique algo para você, por favor, seja um parceiro. Acesse josephs.com, torne-se parceiro e comente que está entrando hoje para receber as boas-vindas à família. Nossa família de parceiros vai te receber com um pago integralmente e boas-vindas. Acesse josephs.com, torne-se parceiro e ligaremos regularmente. Fazemos isso porque acreditamos que o contato humano é melhor que a tecnologia, por isso buscamos falar com você diretamente. Então, também estamos trabalhando em maneiras para que eu comece a ter reuniões fechadas por vídeo ao vivo com nossos parceiros, e isso é algo em que estamos trabalhando neste momento. Por isso, baixe o aplicativo Josephs e tentaremos por lá. E você pode obter o número para se inscrever por mensagem de texto, que é 719-719-3637, e é gratuito para você.
Envie Join para este número. O app e o envio da mensagem para inscrição são gratuitos. É apenas um presente para você e nós incentivamos que você faça parte disso hoje para que possamos realmente te atender melhor. Por favor, considere se tornar um parceiro hoje. E se você não puder, nós te amamos. Estamos aqui por você. Não importa o que aconteça. Jesus é o Senhor. Então estou ansioso por isso. Temos muito a fazer. Ali você pode orar? Orar por todos? Orar por eles agora? Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Na verdade, enquanto você falava, eu senti muito forte de orar contra. Repreendo agora o espírito de divórcio, em nome de Jesus. Sim, vá em frente. Eu quebro o divórcio. Amém. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, eu te corto. Isso não vem de Deus, em nome de Jesus. É como se você estivesse sendo bombardeada, tipo, ouvindo essa coisa sobre divórcio. E eu simplesmente corto isso. Isso não vem de Deus. Eu quebro isso em nome de Jesus. Não venho com minha própria autoridade, mas em nome de Jesus digo: divórcio, você está quebrado agora. Sim, eu ordeno restauração, essa unção agora, em nome de Jesus. Senhor. Venha como um bálsamo para a sua alma, um bálsamo para o seu casamento, um bálsamo para a sua família, em nome de Jesus. Jesus, a paz de Deus, a sabedoria do Senhor agora, em nome de Jesus. Sim, eu repreendo isso, isso é um demônio e eu quebro isso. Em nome de Jesus, nós resistimos a você no poderoso nome de Jesus. Então, eu concordo com o povo de Deus que isso acabou sim, em nome de Jesus. Sim, obrigada a Deus. E qualquer pessoa que tenha se divorciado ou esteja passando por isso, Senhor, nós levantamos todos. Não importa em que situação você esteja ou qual circunstância você esteja vivendo. Talvez você tenha sido abandonado, talvez esteja sozinho, talvez seja solteiro, talvez esteja procurando um cônjuge, seja o que for, Deus está com você e nós liberamos esperança para você, liberamos força para você, sabe? E nós dizemos isso com frequência, mas se ninguém te falou hoje, nós te amamos, declaramos bênçãos sobre você, declaramos a paz que excede todo entendimento. Deus te marcou para este tempo. Ele não terminou com você. Não importa onde você está, o que você está enfrentando. Não acabou, não acabou. Ele está com você e você vai ficar bem. Sim, me escute, você vai ficar bem. Você ficará bem, Deus está com você. Vai superar tudo isso. Jesus é o Senhor. Aleluia. Obrigado. Jesus não é maravilhoso? Tão maravilhoso. Sim, o Senhor ama o seu povo. Ele ama mesmo. E eu concordo tanto com você que muitas pessoas que estão passando por essas dificuldades, sim, Deus te ama. Ah, Ele te ama. E eu deveria mudar um pouco as minhas palavras. Ok, eu não estava tentando dizer que o divórcio é como... Ah, não, você estava dizendo a coisa certa. As pessoas estão passando por isso, considerando isso. O Senhor está resgatando pessoas e isso é tão maravilhoso. Agradeço por falar sobre isso, pois está ajudando as pessoas. Cuide da sua cura e fortaleça sua mente. Deus está com você e tudo está bem. Ele te sustenta. Tudo ficará bem em nome de Jesus. Continue declarando, pago na íntegra. Obrigado. Se alguém comentar parceiro na transmissão e depois acessar josephs.com para se tornar parceiro, será parceiro. Obrigado por recebê-los. Nossa família de parceiros quer te dar as boas-vindas. Temos muito a fazer. Nós vamos estar com você a semana toda e vamos continuar transmitindo durante tudo isso. Tudo é em tempo real. Jornalismo profético é o que Deus nos chamou para fazer. Levantamos 1 milhão para ganhar 1 bilhão. Acreditamos que vamos para o vermelho no sangue do Cordeiro. Grite, indo para o vermelho. Inscreva-se no canal do YouTube de José Z. Muito grato por você fazer parte disso. Vamos seguir avançando, construindo o futuro, pois Deus ainda não terminou. Ainda há muito a fazer. Obrigado por estar aqui. Jesus é o Senhor e nós amamos você muito, muito mesmo. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe.